Olha só, pessoal, quem poderia imaginar, não é? A desaprovação ao governo Lula está aumentando de 5 meses para cá, consolidados os dados até aqui, com expectativa de piora, ou seja, o pessoal está desaprovando mais o governo Lula e mais gente acredita que o governo vai só piorar daqui para frente. Por que será que as pessoas estão com esse pensamento, né? O que leva as pessoas a ter esse tipo de dedução, esse tipo de previsão? O que o Lula está fazendo de tão errado, né? Conduzindo o país de uma forma tão magistral, de uma forma tão competente. Vamos dar uma olhada então aqui nos dados apresentados pela mais recente pesquisa aqui da Paraná Pesquisas, divulgado hoje, sexta-feira, 13 de outubro, né? Olha só que coisa, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Vamos acompanhar esses dados e conversar então sobre os motivos que estão fazendo a desaprovação ao governo Lula aumentar nesses meses de forma seguida, de forma corrente, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal do Paraná Pesquisas aqui usou a metodologia de ouvir 2020 eleitores de 162 municípios brasileiros em todos os estados e no Distrito Federal. Isso aqui foi feito entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. Grave essa data aqui, essas datas, porque é importante por conta da questão do Hamas, né? Tem uma margem de erros aqui de 2 pontos percentuais. Isso varia nos estados, não sei por que varia, não sei qual é a metodologia dessa história, né? Mas então vamos falar dos números apurados pelo pessoal da Paraná Pesquisas em relação à aprovação, ou melhor, à desaprovação do Lula nesse período. Então, se compararmos a pesquisa de maio, ou seja, 5 meses atrás, com os dados de agora, as informações que foram obtidas agora, nós vemos então que a desaprovação do governo Lula subiu aí de 39,4%, quase 40% aí na pesquisa anterior, que foi feita em maio, né, conforme eu falei, para 43%, 43,7%, quase 44%. Então aqui um aumento de 4,3% de desaprovação do Lula em 5 meses, 0,8, 0,9, digamos assim, por cento a mais de desaprovação a cada mês para o governo Lula. E a aprovação dele também caiu de 54% para 51,6%, está desabando realmente a aprovação dele. E sim, esses números são substanciais porque representam um movimento, conforme nós vamos ver aqui nos dados apresentados, consolidados aqui, né, por faixa de consideração, conforme eles trazem aqui, né, a estratificação dos resultados. Esse é o termo técnico desse caso, né? Então temos aqui a coluna de maio de 2023 e de outubro de 2023 e temos as faixas aqui de aprovação: ótima, boa, regular, ruim, péssima ou então não sabe, não opinou. Então você pode ver aqui, por exemplo, que o índice de pessoas que consideram a gestão do Lula ótima caiu aí de 15,8% para 13%, né? Isso aí, por outro lado, quem considera o Lula com uma gestão boa, isso aí caiu, subiu, né, de 23,9% para 25,2%. Isso aqui pode indicar, por exemplo, pessoas que consideravam o governo Lula ótimo lá atrás, agora consideram bom. Quer dizer, não é ótimo, mas não está aquela coisa toda, aquela Brastemp do começo do ano, né? Isso aqui, esse dado, esse número, por si só, não representa grande coisa. Por quê? Porque, de fato, ele pode significar que pessoas que gostam muito do Lula, que votam nele de forma incondicional, não estão satisfeitos com o seu governo, né? Isso aí significa que essas pessoas não vão votar no Lula, não vão votar no indicado por ele, não vão votar em alguém da esquerda? É claro que não, as pessoas vão continuar votando, ainda que não se sintam tão agradadas assim por parte das informações e das atuações, digamos assim, do Lula até agora, decorridos aí 9 meses e meio de governo, né? Agora, de fato, a quantidade de pessoas que consideram o governo do Lula regular também subiu. Então, como essa queda aqui de 3% do ótimo, praticamente 3%, não explica o aumento do boa aqui, então provavelmente tem uma galera que considerava o governo Lula ótimo e que agora considera regular, que é uma grande queda de fato na aprovação do Lula, né? E por outro lado, a quantidade de pessoas que consideram o governo Lula ruim e péssimo aumentou.
aumentou, né? Pode ver que pessoas que não sabiam opinar, esse número diminuiu. Ou seja, temos pessoas com uma informação, com uma opinião mais bem consolidada a respeito do governo atualmente. Apenas 1% dos entrevistados não foi capaz de opinar a respeito disso aí. Então veja que, de fato, a boa consideração, né, a boa avaliação do governo Lula está caindo, está erodindo às custas da má consideração de pessoas que realmente acreditam que o Lula está conduzindo mal a economia do país, né? Então, segundo o levantamento ainda da Paraná Pesquisas, tratando da questão futura, das expectativas a respeito do governo Lula e de sua condução econômica, né, para os próximos meses, para os próximos anos, talvez aqui, do seu governo, vai saber, né? 31,3% dos entrevistados têm uma expectativa de piora na administração do presidente Lula, mas isso é muito mais do que os que consideram que o Lula vai ter uma gestão melhor, né, que é 28,4%. E 38%, a maior parte dessa fatia aí, acredita que não vai mudar muita coisa, realmente, né? Então veja que o pessimismo em relação ao Lula, porque isso aqui simboliza o pessimismo, já superou o otimismo. Isso não é uma coisa boa para um governo de forma geral. Em relação a questão econômica, né, existe um empate técnico aí entre os que acham que melhorou e piorou dentro da margem de erro, na faixa de 30%, e 41% dos entrevistados acreditam que a situação não mudou muito. E de fato, essa percepção faz algum sentido, porque ainda não deu tempo de medidas econômicas sensíveis, fundamentais, darem os seus resultados neste governo Lula. Eu sempre gosto de frisar isso aqui no canal, né? Porque o que acontece de forma geral em matéria de gestão econômica dentro de um governo? Medidas tomadas, principalmente aquelas mais importantes, que vão ter um impacto grande na economia, demoram até mostrar os seus resultados, né? Às vezes demoram anos para aparecer os resultados. Então, um bom cenário econômico colhido por um presidente que acabou de entrar no governo do país não representa acertadas medidas econômicas por parte dele e de sua equipe econômica. Isso é uma herança que ele recebeu da administração anterior, que é o que está acontecendo com Lula agora, é o que aconteceu com Lula lá atrás, na época que ele sucedeu o FHC também. Agora, nesse terceiro mandato do Lula, ele recebeu um país muito bem organizado do ponto de vista econômico, com base na gestão aí do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Pensa só, esses dois passaram a pandemia, né? Atravessaram a pandemia aí e de fato conseguiram entregar, final de 2022, crescimento econômico, inflação controlada e também um superávit primário, né? Redução de impostos, uma coisa assim impressionante. Então Lula pegou a casa muito bem arrumadinha e isso se refletiu nos resultados econômicos dos primeiros meses do seu governo. Agora que nós estamos começando a ver os resultados das mudanças que o Lula fez na área econômica e o Fernando Haddad também, por óbvio, né? Então, por exemplo, a questão daquela pressão para derrubar a taxa de juros, tudo bem que o Campos Neto tem autonomia nesse sentido, mas isso já está impactando a inflação, fazendo a inflação subir, conforme nós vimos aqui neste canal recentemente, né? Então, de fato, dá para entender a percepção das pessoas ainda não ter mudado em relação à questão econômica. Porém, em se tratando da avaliação do governo Lula, de como as pessoas consideram o seu governo aí, os dados são importantes e demonstram que, de fato, Lula está perdendo o seu apoio popular e de uma forma assim um pouco rápida, eu diria, né? E se a coisa começar a piorar do ponto de vista econômico, esses dados podem vir ainda mais desfavoráveis para o Lula, e eu trago novamente aqui a data em que isso foi feito, 29 de setembro e 3 de outubro. A invasão lá do Hamas em Israel não tinha acontecido ainda, ela começou no dia 7 de outubro, né? Ou seja, não havia ainda a influência dessa passação de pano, a verdade é essa, né, do PT, do Lula e de sua equipe para o Hamas. Isso ainda não repercutiu na opinião pública de forma geral, e eu acredito que sim, as próximas pesquisas vão repercutir isso, porque de fato ficou muito feio para o Lula. Muita gente, inclusive, que votou nele não gostou desse seu posicionamento. E isso vai ter um impacto, com certeza, na sua imagem, vai ter um impacto, de fato, em como as pessoas consideram o seu governo, avaliam o seu governo. Os próximos dados vão nos dar informações aí
muito mais precisas a esse respeito. Se o Lula já está desidratando, já está derretendo, sem a questão da guerra em Israel, do conflito lá com o Hamas, com essa história aí e o Lula mais uma vez se posicionando do lado errado, a tendência é que os dados, os valores se tornem ainda piores. Quanto ao pessimismo aqui, aumentando ao longo dos meses, isso é mais do que esperado. O mínimo que nós podemos ser com o governo Lula, infelizmente, é pessimistas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.